Selimara do Feed Rato de Anato. Vamos hoje falar um pouquinho sobre segmentos broncopulmonares. Qual é o conceito geral, como isso aparece lá no pulmão pra gente? Então, fica aí com a gente, não vai embora não, que tá muito legal. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal para receber novidades lá, ativa a sinetinha e roda a vinheta. E você está vendo aqui o modelo 3D dos pulmões. E aqui a gente consegue ver exatamente os lobos pulmonares, então o lobo superior do pulmão direito, o lobo superior do pulmão esquerdo, tá? E a gente consegue ver com bastante clareza aqui o lobo médio e o lobo inferior, tá? Gostaria de fazer o seguinte detalhe. Para este momento, segmentos pulmonares, é extremamente importante que vocês prestem muita atenção na vista anterior, como nós enxergamos as fissuras pulmonares. Por quê? Porque isso na radiografia é determinante para você saber a lesão em qual dos lobos está. Então, aquele conceito do lobo superior e inferior, que está para cima, que está para baixo, que está para dentro, fica um pouco diferente aqui. Então, primeira observação que eu gostaria que vocês fizessem, na vista anterior, o ápice do pulmão será sempre do lobo superior. Mas observe que o lobo superior do pulmão esquerdo ocupa um espaço muito semelhante ao lobo superior e médio do pulmão direito. Nesta vista, a gente quase não enxerga nem a fissura oblíqua. Aliás, fissuras são muito difíceis de serem visualizadas na radiografia. Por isso que você tem relações em que nível de costela você costuma ter o lobo médio, em que nível de arco costal você tem a fissura oblíqua. Veja aqui, ó, que a grande maioria da base aqui do pulmão direito é feita pelo lobo médio. E a gente fica com vontade de achar que isso aqui é lobo inferior, e que o lobo médio estaria um pouquinho mais aqui, porque lá no laboratório a gente sempre olha assim, né? Ou olha assim, ó. E aí a gente tem na face costal uma visão completamente diferente da face anterior. Então esse é o grande detalhe que eu gostaria que vocês observassem, a vista anterior, a vista costal, olha só a fissura oblíqua, e a vista posterior, em que você só tem lobo superior e lobo inferior. E veja que na vista posterior, o lobo inferior direito tem quase que o mesmo volume e tamanho que o lobo inferior esquerdo. Ok? Então, esta é uma observação importante. O que muda muito? Vista costal e principalmente a vista anterior. Esta aqui é a fissura horizontal. A fissura horizontal termina, morre, ó, na fissura oblíqua. Nem sempre neste ponto. Existe muita variação anatômica aqui. Ela pode vir reto até aqui, ela pode subir um pouco mais, etc. Então, você vai sempre procurar nos pulmões as fissuras oblíquas, elas são determinantes. Então, você vai procurar aqui a fissura oblíqua do pulmão direito, que vai sempre abrir do tórax em direção ao ombro, na vista anterior, e a fissura oblíqua do pulmão esquerdo. Esses serão os grandes detalhes. Você vai fazer um paralelo também entre o lobo médio do pulmão direito e o lobo superior do pulmão esquerdo para encontrar aquela estrutura que a gente chama de língula, tá? Porque a língula acredita-se ser uma atrofia ou uma não separação do lobo médio do pulmão direito, porque o coração veio e ocupou esse espaço aqui, olha só, olha ali. Ocupou um espaço muito maior do lado esquerdo do que do lado direito. E aí ele foi empurrando esse lobo médio. E o que aconteceu? Provavelmente houve uma fusão e não fez a divisão. Mas a gente encontra segmentos pulmonares semelhantes entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Portanto, isso é que nos leva a crer que foi uma modificação em função da presença do coração. E como é que a gente consegue ver isso? A gente só consegue ver isso olhando a árvore brônquica. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos deixar esses lobos pulmonares, então, transparentes. Isso aqui é uma visão bem bacana para a gente enxergar, ó, numa radiografia, né? É mais ou menos isso que você vai enxergar. As densidades vão se sobrepondo ali,
e você vai enxergar os brônquios. Então, avalie aqui a posição dos brônquios em relação aos lobos pulmonares. Veja que a traqueia central, ou seja, mediana, né, que vem no mediastino, esta aqui é a carina da traqueia, que é uma cartilagem com formato diferente, né, que não é um formato de semicírculo, ela tem uma face anterior, que parece um triangular. Na região posterior, continua tendo parede membranácea, ou seja, não tem a presença, nem em brônquios, você não tem presença aqui de cartilagens, tá? Você ainda tem nesta face posterior o que a gente chama de parede membranácea. E aí, então, a carina dá origem ao brônquio principal direito, ou primário, e o principal esquerdo. Então, veja aqui a posição que a gente diz que ele é verticalizado, olha só. Certo? E logo o brônquio superior, né, secundário, né, lobar superior, olha como ele nasce aqui. Então, ele é muito mais, olha aqui, ó, tá vendo? À direita e lateralizado. Ele não é uma bifurcação comum, está vendo? Já com relação à separação do lobo médio e inferior, ó, médio e inferior, olha só, já é diferente, né? O brônquio principal esquerdo, ele faz uma curvinha, ó. Ele faz uma curvinha assim, ele não é tão verticalizado. Ele fazendo essa curvinha, dificulta, então, a passagem, né? Não quer dizer que você não pode ter objetos impactados. Tem sim, mas a frequência maior acontece do lado direito pelo comprimento e pelo diâmetro do brônquio. Tá? Até porque tem uma área de superfície de trocas gasosas maior no pulmão direito do que no pulmão esquerdo. Perceba aqui que no pulmão esquerdo, que é o que eu queria mostrar para vocês, olha, no pulmão esquerdo, nós temos só um brônquio lobar superior, um brônquio lobar inferior, que vão dar origem aos lobos, olha lá. Brônquio lobar superior, brônquio lobar inferior. Grande detalhe aqui, o brônquio lobar superior, olha aqui, vou tirar esse pulmãozinho para a gente enxergar melhor, tudo bem? Ó, tirei o lobo superior. O brônquio lobar superior se ramifica em dois brônquios segmentares, ó, tá vendo? A semelhança do que acontece aqui, nesta ramificação que origina o brônquio lobar médio. Então, o que a gente acredita? Como nós temos essa ramificação, mas não temos a fissura horizontal que separa este lobo médio do superior, ficou uma coisa só, este brônquio é chamado brônquio lingular. Brônquio segmentar lingular, que vai dar origem a dois segmentos, né? Dois brônquios com dois segmentos chamados lingulares, um superior e outro inferior. Então, essa aqui é a possível comprovação de que a língula do pulmão esquerdo é realmente um semelhante, uma atrofia do lobo médio do pulmão direito. Então, os segmentos pulmonares foram originados a partir da formação dos brônquios lobares, formando os segmentares. Os segmentares, ó, vão dar origem a um segmento pulmonar aqui, um segmento pulmonar aqui, um segmento pulmonar aqui, um segmento pulmonar aqui, que podem ser dois. Um posterior e um apical. Mas pode ser um só. Tudo depende da variação anatômica, tá? Então, aí o cirurgião vai acompanhar aqui e ver como que a artéria pulmonar se distribui junto com os brônquios segmentares para poder fazer uma cirurgia de remoção. Tendo dado uma olhada tridimensional, eu trouxe de novo um videozinho para a gente ver como que é o negócio de verdade, né, em cadáveres a fresco, ou seja, imagens reais. Então, aqui você vê os pulmões, antes você consegue observar a textura dos pulmões direitinho, lado direito, lado esquerdo, ou seja, pulmão direito e esquerdo, aqui a traqueia originando os brônquios. Olha como o brônquio esquerdo é mais curvinho do que o brônquio principal direito, né? Aqui são os lobos superiores dos pulmões, ápice e base.
ok? Vou até dar uma aceleradinha aqui, para ficar um pouquinho mais rápido. Então, aqui, ó, ele vai separar, abrir para você enxergar o hilo pulmonar, né? A base do pulmão, e a gente sempre vai identificar a face costal e a face mediastinal pela presença do hilo. Veja como as fissuras pulmonares, elas são profundas, aqui logo, e olha a fissura horizontal, que ela não está nem completa nesse pulmão, tá? E como a pleura penetra e forma fissura oblíqua. Veja a região posterior, muita semelhança entre o pulmão direito e o esquerdo, né? Aqui onde é a região da língula e aqui o lobo médio do pulmão. Já numa visão mais centralizada, com a presença dos órgãos mediastinais, olha a posição do pulmão esquerdo em relação ao pulmão direito, né? E aqui o mediastino, veja a textura dos pulmões, que ele é cheio de ar, né? E aqui onde tem o hilo pulmonar. Nesta região aqui a gente vai olhar a traqueia, tiramos os órgãos mediastinais e a gente está vendo a carina da traqueia, aqui a artéria aorta e a relação então com os vasos pulmonares, ok? Então aqui tem o esôfago passando posterior, a bifurcação da traqueia e a artéria aorta, tá? A artéria aorta, e aí a gente vai ter entrada de sangue nos pulmões pelas artérias pulmonares, direita e esquerda. E a saída de sangue, esquerda, a saída de sangue dos pulmões para o coração acontece pelas veias pulmonares, tá? Olha lá, o retorno de sangue pelas veias pulmonares, ok? Nesta circulação, olha só, a gente vai dar uma olhadinha na traqueia, veja como é possível você identificar os anéis de cartilagem e os ligamentos que existem aí unindo esses anéis, chamados ligamentos anulares, tá? Aqui uma região onde você vê o pericárdio, né? Então aí você vê a traqueiazinha ali bonitinha, né? Aqui melhor ainda as artérias e as veias pulmonares aqui, olha a parede da artéria, olha a parede da artéria e a veia, então teria o tronco pulmonar se ramificando aqui, junto com a ramificação da traqueia, e aqui a região dos átrios do coração, onde eles recebem, aqui o átrio esquerdo, que vai receber o sangue destas veias pulmonares, tá? Então, essa imagem da peça biológica é muito bacana, principalmente quando a gente olha a traqueia, que a traqueia não é um órgão rígido, como a gente vê lá na fixação de formol. Então, aqui a gente tem cartilagem cricoide, que é o último anel da laringe, certo? E aqui a carina da traqueia, dando origem aos dois brônquios. Perceba que as cartilagens e os ligamentos anulares. E agora, olha que bacana, olha como a traqueia, ela é móvel, né, para se adequar à região do mediastino. Então, agora ele vai dar uma ênfase, olha lá, os anéis de cartilagem, que vão manter a traqueia aberta, né, e olha a mobilidade da traqueia dentro do mediastino. Aqui uma vista superior da carina da traqueia, mostrando a ramificação e origem dos dois brônquios principais, direito e esquerdo, e a parede membranácea da traqueia posterior. Então, numa imagem aqui, você vê a traqueia, a carina da traqueia, e a presença ainda de cartilagem nos brônquios, tanto principais quanto lobares, quanto segmentares, mas essas cartilagens não têm mais formato de anel, elas têm o formato de placas. Ela vai perdendo o jeitão de anel, que fica muito parecido aqui no início do brônquio, olha só, ela vai formando placas, né, que vão se distribuindo, inclusive nos brônquios segmentares. Então, a gente só vai deixar de ter essas placas de cartilagem em nível de bronquíolos, ok? E veja a ramificação aqui dos brônquios lobares, né, e a formação dos brônquios segmentares, que vão dar origem aos segmentos broncopulmonares. Então, o segmento vai depender dos brônquios segmentares acompanhados por um ramo da artéria pulmonar, tá? Uma imagem que foi tirada daquele atlas de anatomia do Asclépio,
né? Então, a gente tem aqui o endereço para vocês observarem. Lá no Asclep você coloca o cursor sobre este azulzinho, ele vai mostrar para você que estrutura é essa, mas eu quis colocar uma fotografia de peça fixada, em formol, e você vê aqui o pulmão, o brônquio principal direito, do pulmão direito, o brônquio principal esquerdo fazendo a tal da curvinha que eu falei para vocês, que faz, olha lá, isso aqui é de adulto, não é de criança, tá? E na vista posterior, a parede membranácea da traqueia, acompanhando ainda os brônquios principais e os brônquios lobares, tá? Então, a característica das placas de cartilagem, elas vão se modificando lá nos brônquios segmentares, que elas vão envolver do brônquio como um todo, e depois deixam de existir nos bronquíolos, tá? Uma vista agora de uma imagem da vista anterior da traqueia e a dissecação do pulmão para observação aqui dos brônquios. Então, veja aquilo que a gente comentou. O segmento apical superior, aqui, né, superior, posterior do pulmão esquerdo, tem a ramificação dos brônquios. E olha aqui os lingulares, os brônquios segmentares lingulares, muito semelhante ao lobo médio do pulmão. Então, se a gente for olhar a árvore brônquica, este daqui seria um brônquio lobar. Tem toda a pinta de brônquio lobar, só que ele não está nascendo diretamente do brônquio principal. Houve uma alteração, né, em função provavelmente do coração ocupando esse espaço, numa empurradinha ele partiu deste brônquio lobar aqui. E o brônquio lobar superior do pulmão esquerdo é curtíssimo, super curtinho, tá? Bem pequenininho, é só isso aqui, ó. Então, leve contigo que o lobo, a língula seria o lobo médio do pulmão, que está no lado esquerdo. E aqui é para a gente brincar um pouquinho, que seriam os segmentos pulmonares que a gente já provou lá, trazendo agora um pouco para o conhecimento da área da imaginologia, em que você tem aqui, ó, o lobo superior do pulmão direito, e em rosa aqui o lobo superior do pulmão direito. Então, um segmento aqui, outro aqui, outro aqui. Quando você olha de frente, na vista anterior aqui, ó, olha só, o segmento anterior do lobo superior, ele ocupa quase que toda a visão aqui do pulmão, a partir do hilo pulmonar, que você tem aqui, ó. Então, e olha, vê que ele vem até praticamente, se você dividir do ápice à base, ele vem até praticamente a metade. E eu diria para vocês que, dependendo da imagem que se faz, este lobo anterior aqui, lobo basilar anterior, ele ocupa muito mais esse espaço e a gente quase nem vê este lobo lateral da base, tá? Do lobo inferior. Já no pulmão esquerdo, ó lá, veja que tem a mesma relação, ó. Não existe fissura horizontal, mas existe essa divisão dos segmentos lingulares. Do lado direito, o lobo médio se divide em medial e lateral. Só que lembra que no lado esquerdo, o coração deu um chega para lá no pulmão, e aí modificou a posição. O lobo lingular, ele tem um superior e um inferior, porque o coração deu uma apertadinha e modificou um pouquinho lá. Então, perceba isso, que aí você vai conseguir comparar o lado direito com o lado esquerdo sem grandes problemas, sem grandes dificuldades, ok? Espero que vocês tenham aproveitado, que eu tenha conseguido mostrar para vocês de uma forma um pouco mais rápida, mas aquelas características mais importantes para você ficar esperto na imaginologia, no reconhecimento dos segmentos pulmonares, porque eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vai trabalhar com a imagem, com a radiografia, com a tomografia ou a ressonância, e não trabalhar com as peças originais que a gente mostrou aqui, tá bom? Aproveitou nossa aula hoje? Então, deixa o seu like, não esquece de colocar o seu like aqui, dar os seus comentários, o joinha é muito importante, deixa comentário, faz a gente crescer aqui no YouTube, beleza? Lá no nosso canal tem muito mais coisas interessantes para você. Dá uma passadinha lá, não perde essa não. Feed Rato de Anato, transformando ratinhos em gênios.